Eu queria falar um pouco do inquérito das fake news, aquele inquérito que foi criado de ofício pelo presidente Dias Toffoli, foi criticado de todos os lados, até porque serviu de pretexto para uma tentativa de censura à revista Cruzoé, né? Mas agora o inquérito ele se voltou contra bolsonaristas, aliados do presidente, blogueiros bolsonaristas, etc. E tem muita gente mudando de opinião em relação à legalidade desse inquérito. O STF, inclusive, já se mostrou disposto a dar seguimento a ele, fazendo ajustes. Eu queria saber dos senhores se o senhor acha possível, ministro, consertar uma coisa que nasceu tão torta, assim, sem que pareça que está se dando um jeitinho. Então, vamos separar as perguntas. O que o senhor acha desse inquérito? Se o senhor concorda que ele teve pontos de ilegalidade flagrante, e se o senhor acha que o fato de dar seguimento agora que ele mudou de rumo é um jeitinho ou não? Veja, eu fico muito à vontade ao falar disso, Thaís, porque desde o primeiro dia, quando foi aberto esse inquérito, por decisão do presidente Toffoli, e designado como relator o ministro Alexandre de Moraes, eu defendi a legalidade dele. Sei que é controverso, sei que há posições jurídicas das mais diferentes, todavia, como o regimento do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei, prevê esta possibilidade, nós temos que interpretar esse regimento de acordo com as circunstâncias e os fatos da vida a partir da dimensão moderna. O regimento permite a abertura de inquéritos para situações que se verifiquem no recinto do Supremo e situações que, evidentemente, estão delineadas na norma regimental. As chamadas fake news, que é a razão pela qual o inquérito foi aberto, com o atingimento e ameaças a ministro do Supremo, embora seja uma realidade difusa socialmente, até por ser difusa, pode ser interpretada como afetando a dinâmica interna do funcionamento de um poder. E parece correto que um poder tenha instrumental para se defender diante de situações abusivas que às vezes podem não ser promovidas por conivência, inércia ou desídia de outras autoridades. Claro? Então, eu pessoalmente defendi, eu sei que é uma situação atípica, mas regimentalmente posta e afirmada no plano da legalidade, razão pela qual eu defendi. Não defendi, obviamente, situações que ocorreram com a revista Cruzoé, que até eu tenho divergências muitas vezes de alguma linha editorial que siga, mas eu defendo a liberdade de imprensa e acho que até aquilo foi corrigido em bom tempo para essa situação. O que não desnatura a legalidade deste inquérito e nem retira do Ministério Público a possibilidade de titular da ação penal quando esse inquérito for concluído. Então, portanto, eu não acho, como eu não havia pecado original nesse inquérito, eu não vejo jeitinho agora ao se tentar, eventualmente, sanar situações que, ao longo do inquérito, podem até ter sido polêmicas, como o caso da revista Cruzoé, mas que efetivamente, me parece, já foram efetivamente equacionadas pelo próprio Judiciário, revendo posições anteriormente afirmadas. Então, eu vejo como um inquérito que deve ser tratado normalmente dentro do plano da estrita legalidade e que, ao ser concluído, deve fazer com que o Ministério Público Federal tome as iniciativas que reputar devidas para propor ou não a ação penal respectiva. Mas sei que essa minha posição é polêmica e eu tenho tranquilidade em defendê-la, porque eu defendo desde o início, desde o momento da abertura desse inquérito. Quando o senhor se refere ao regimento, o senhor está se referindo ao artigo 43, eu imagino, e que diz que isso é Exato. possível desde que o crime se dê no recinto do tribunal, não é isso? O que o senhor acha, professor Exato. Miguel Reale Júnior? O senhor acha que esse inquérito aberto pelo presidente Dias Toffoli, com base no regimento 43, no artigo 43 do regimento, ele é legal ou ele tem ilegalidades flagrantes? Eu acho que ele tem vício de origem. Na verdade, aí eu discordo do Zé Eduardo, porque entendo que realmente houve uma interpretação muito ampla do artigo 43, que determina que o Supremo pode determinar a apuração de um fato ocorrido no seu interior, não é? Determinando o presidente um relator para fazer essa apuração. Ampliou-se este entendimento do seu interior para dizer que fatos que possam atingir a pessoa, qualquer pessoa do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Com relação à revista Cruzoé, inclusive foram revogados os atos que determinaram a sua censura e o constrangimento que foi imposto
aos seus representantes, mas naquele momento, sem dúvida nenhuma, houve uma extrapolação. Agora, essa investigação, ela acabou trazendo frutos, na medida em que fez uma apuração consistente sobre as fontes determinantes de fake news, e que, em geral, são grupos de fake news, de origem, de produção de fake news, que favorecem o presidente da República e que, para favorecer o presidente da República, atingem o Supremo Tribunal Federal e outras instituições da República. A fórmula é curioso, porque fica-se aqui num grande problema. Surgiu até no projeto anticrime a criação do juiz de garantias. Cria-se o juiz de garantias, que é exatamente para impedir que o juiz que participa, mesmo que secundariamente, da elaboração da prova no inquérito, não seja o juiz que julga. No entanto, manteve-se vigorante o artigo 242 do Código de Processo Penal, que dá poder de produção de prova, de propositura de produção de prova ao juiz. Então, o juiz tem uma capacidade de produção de prova. A fórmula pela qual se pode conciliar isso com o princípio acusatório, que é um princípio dominante da Constituição no campo processual penal, que é exatamente não permitir que o juiz que investiga seja o juiz que julgue, a solução que está sendo aventada, que, aliás, tem notícia hoje, que seria um jeitinho, mas seria uma fórmula de composição de princípios, né? Houve a iniciativa, essa iniciativa pode ter até arrimo no artigo 242 do Código de Processo Penal, mas contradiz o princípio acusatório que deve ser o regente, a meu ver, da atuação do processo penal, e que seria a circunstância do ministro Alexandre de Moraes se decretar, se reconhecer impedido para julgar os fatos. Ele participou da elaboração dos fatos, ele está efetivamente comprometido com a investigação é uma investigação dele, portanto, ele já tem uma posição pré-estabelecida que o impediria de exercer a judicatura nesse caso. Acho que seria uma solução para que não se prejudique a obtenção das provas que ocorreram ao longo desse inquérito e que se dê garantia efetiva de solução justa com a eliminação, com o impedimento, melhor, do ministro Alexandre de Moraes para julgar os fatos relacionados nesse inquérito. Acho que é uma solução que pode ser conciliadora aí de princípios e encontrar um caminho. Essas provas de que o senhor fala que foram produzidas no âmbito desse inquérito podem ser compartilhadas, existe essa possibilidade de que elas sejam compartilhadas com o TSE. E aí queria passar essa pergunta para o ministro José Eduardo Cardoso. No caso de haver um compartilhamento do inquérito das fake news com a ação que corre no TSE, que pede a cassação da chapa eleitoral pela qual concorreram o presidente Bolsonaro e o vice Mourão, isso poderia resultar na cassação dessa chapa? Eu falo daquele inquérito em que se acusa de impulsionamento financiado, em que se acusa a chapa de ter usado um impulsionamento financiado por empresas, o que seria algo que comprometeria a lisura dessa chapa. O senhor acha que isso é possível e pode resultar na cassação dessa chapa, ministro? Veja, Thaís, primeiro, a minha concordância com a conclusão do Miguel. Nós divergimos na premissa, mas concordamos na conclusão. Ou seja, ele acha que a origem do inquérito ela não se sustenta, eu acho que sustenta, mas a solução que o professor Miguel propõe, ela me parece correta na perspectiva principiológica, ou seja, o correto será que o ministro Alexandre de Moraes não permaneça como eventual relator julgamento de uma ação penal que foi fundada neste inquérito. Me parece correto separar-se os dois papéis dentro da ótica que bem expressou o professor Miguel Reale. Agora, que pode haver o compartilhamento de prova? Pode. Eu não sei, e acho que nós não podemos saber, porque está em sigilo, né, o que consta deste inquérito do Supremo Tribunal Federal. Se efetivamente, como parece que há,
provas muito claras de que já no processo eleitoral nós tínhamos a produção de fake news, se ficar caracterizado que empresários bancavam isto já no processo eleitoral, isto pode se amoldar perfeitamente às acusações que dão ensejo à ação que está em curso no tribunal, no Superior Tribunal Eleitoral, que será pautado pelo presidente Barroso, segundo ele noticiou, nos próximos dias. Ou seja, pode haver um casamento de provas que efetivamente podem ensejar consequências graves à chapa. Eu me recordo que chegou a haver uma discussão no passado, se inclusive tinham pareceres em sentido opostos, de que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia determinar a cassação de uma chapa presidencial, mas isso foi superado pelo próprio TSE. Então, o TSE, ao que me recordo, salvo o melhor juiz, já decidiu que ele pode apreciar isso para efeitos, inclusive, de dimensão eleitoral de uma eleição feita em desconformidade com as regras em vigor. Se realmente eu estiver certo na minha memória, situação desse tipo pode se casar, pode se harmonizar e efetivamente levar a um julgamento desfavorável à chapa Jair Bolsonaro, Mourão, da eleição presidencial. E note que isso traz consequências diferentes. Se nós tivéssemos um processo de impeachment, havendo impeachment, quem assume é o vice-presidente da República. Se nós tivéssemos uma denúncia por crime comum e a Câmara dos Deputados autorizasse o recebimento da denúncia e ela fosse recebida pelo Supremo, eu tenho o afastamento do presidente com a assunção do vice-presidente. Mas, pelo princípio da incidibilidade da chapa eleitoral que existe no Superior Tribunal Eleitoral, nós temos uma situação que, se eventualmente houver uma situação desfavorável à chapa Bolsonaro-Mourão, perde-se a validade dessa eleição e, pela Constituição, terá que ser convocada imediatamente nova eleição presidencial. Ou seja, é uma decisão delicada. Agora, eu não posso imaginar, eu não sei o que está neste inquérito que está sob sigilo no Supremo, mas se forem provas que confirmarem as denúncias e forem efetivamente compartilhadas, eu acredito que nós podemos ter uma possível decisão impactante do TSE. Resta saber se isto procede ou não. Ministro, só para explicar um pouco mais para o nosso ouvinte, que isso costuma gerar muita dúvida. Esse afastamento, eventual cassação da chapa, que tiraria então de cena tanto o presidente quanto o vice-presidente e obrigaria a convocação de uma nova eleição, isso ocorre só até os 2 primeiros anos de mandato, é isso? Depois a regra muda? A regra constitucional é nessa perspectiva. Tá? Então, ocorrendo agora, nós teremos a nova eleição. E em ocorrendo depois dos primeiros 2 anos? Aí nós teríamos a ordem sucessória prevista na própria Constituição. Claro, aí o presidente da Câmara assumindo a situação, o exercício do mandato. Entendi. Então, voltando só um pouquinho ao inquérito, à ação que corre no TSE, ela, ainda que seja possível provar que houve um impulsionamento lá de posts financiado de forma ilegal, ainda seria preciso demonstrar que essa prática desequilibrou a disputa, não é? Em favor do atual presidente Bolsonaro. E me parece que não há jurisprudência sobre isso. É possível conseguir uma prova de que ou essa prática, se confirmada, desequilibrou a disputa, ou isso é uma coisa muito difícil ou até impossível? Eu não sei o que provas existem neste inquérito que está no Supremo, mas se você tiver provas de financiamento que empresários pagaram, porque eu vi pela imprensa que há buscas e apreensões contra empresários que teriam custeado isso. Se esse custeio já se der no período eleitoral, eu tenho abuso de poder econômico, eu tenho caixa 2 eleitoral, eu tenho uma série de situações que têm que ser analisadas a partir daquilo que está sendo apurado no TSE. Tá? Então, por isso, eu não tenho como emitir um juízo de apreciação sem saber o que existe no Supremo Tribunal Federal e saber se isso será compartilhado efetivamente com a apuração que há no TSE. Claro, por enquanto nós estamos no plano das especulações e das cogitações em tese. Agora, se as provas que existem no Supremo confirmarem as acusações que estão no TSE, a situação ficará realmente bastante problemática para a defesa do presidente Jair Bolsonaro. Qual